Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 21, e Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos estavam com os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. O texto que Jesus leu, ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. O profeta Isaías, ele viveu e profetizou por volta entre os anos 800 e 780 a.C. Ou seja, aproximadamente 800 anos de Cristo, o profeta Isaías, um profeta messiânico, ele trouxe essa profecia sobre qual seria o ministério de Jesus. E esse texto nós chamamos de a missão integral de Jesus. E algumas coisas chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o texto diz que num dia de sábado, que era o dia de reunião dos judeus, Jesus foi à sinagoga como era seu costume. Ou seja, Jesus, o Filho do Deus vivo, ele tinha prazer em ter comunhão com seus irmãos. Ele tinha prazer em estar onde os seus irmãos judeus estavam reunidos. Por isso, ele ia à sinagoga, como era seu costume. Na sinagoga, tinha uma pessoa, uma assistente, que era responsável pela guarda dos pergaminhos, ou seja, os livros da lei e os profetas. Jesus chegou, pediu o livro do profeta Isaías e leu esse texto. É interessante lembrarmos que nos pergaminhos originais não estão divididos em capítulos nem em versículos. Portanto, isso nos mostra que Jesus era um conhecedor do livro de Isaías. Ele era um leitor habitual do livro de Isaías, tanto que ele pega o livro de Isaías e lê esse texto. E nesse texto, ele lê que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele me ungiu. A unção era para reis e profetas até aquela época. Ou seja, ungia-se reis, profetas e sacerdotes. E Jesus é o nosso sacerdote e rei, por isso ele foi ungido. E ele disse que ele foi ungido para quê? Para pregar boas novas aos pobres, o evangelho aos pobres. Muitas vezes nós olhamos aqui os pobres como socialmente pobres, mas pobre é todo aquele que não conhece, não experimenta a graça de Deus. Todo aquele que não tem a graça de Deus, literalmente é um desgraçado. E sendo um desgraçado, é um pobre. E Jesus veio trazer boas novas para eles. Ele veio para proclamar liberdade aos presos. E os presos não são só aqueles que estão em cadeia, mas aqueles que estão presos nas suas opiniões, nos seus preconceitos, aqueles que estão presos em doutrinas falsas, aqueles que estão presos pelo ódio, aqueles que estão presos pelo medo. Jesus veio libertar todos eles e recuperação da vista aos cegos. O pior cego é aquele que não quer ver. E nós temos muitas pessoas assim, que as ideologias, que as doutrinas os cegaram. Eles não conseguem ver nada além daquilo, nem a verdade mais óbvia. E a libertar os oprimidos. É interessante vermos que essa palavra oprimidos, ela pode ser traduzida como aqueles que foram machucados pela vida. Essas pessoas Jesus veio proclamar. E é interessante pensarmos que a grande missão de Jesus sempre foi pregar o evangelho, mas o evangelho é libertador. Quando Jesus vai passando, ele vê um homem em cima de uma árvore. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, hoje convém ficar na sua casa. Zaqueu não desceu, ele pulou, e aí ele chega diante de Jesus e fala: Mestre, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, é imediato.
A conversão genuína, ela produz mudança de vida, ou seja, ela abre os olhos, ela liberta de toda a opressão. E o mais interessante é que Jesus disse que ele veio proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o grande mistério dele. Ele fecha o livro, devolve e diz: hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, Jesus é o cumprimento da palavra. Fique em paz, tenha uma boa noite, um bom final de semana. Domingo, 19 horas, no YouTube PIC Taguatinga, teremos o nosso culto e estaremos de volta nesse mesmo horário na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.